Youssoufa Moukoko é um dos jovens talentos mais promissores do futebol mundial. Nascido em Camarões e naturalizado alemão, ele rapidamente conquistou seu espaço no Borussia Dortmund, onde se destacou por feitos incríveis, marcando gols e quebrando recordes desde muito jovem. Ainda criança, já jogava nas categorias de base do São Paulo, mas foi no Dortmund que sua trajetória ganhou mais destaque, principalmente por suas atuações dominantes nos times sub-15 e sub-17. Com apenas 13 anos, ele já enfrentava jogadores mais velhos e se destacava por sua capacidade de finalização e maturidade em campo. Aos 14 anos, Moukoko foi promovido à equipe sub-19 do Dortmund, onde continuou impressionando, marcando 6 gols em sua estreia. Sua habilidade de marcar gols o levou rapidamente ao radar dos profissionais. Com apenas 15 anos, ele começou a treinar com o time principal do Dortmund, algo raro para jogadores de sua idade. O grande momento de sua carreira veio em 21 de novembro de 2020, quando, com apenas 16 anos e um dia, ele se tornou o jogador mais jovem da história a disputar uma partida da Bundesliga, o campeonato de futebol alemão. Sua estreia foi um marco, e logo depois, ele fez história novamente ao se tornar o jogador mais jovem a atuar na Liga dos Campeões da UEFA, entrando em campo contra o Zenit em dezembro de 2020. Moukoko ainda quebrou outro recorde no mesmo mês, quando se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol na Bundesliga, com 16 anos e 28 dias, em um jogo contra o Union Berlin. A promessa de Moukoko continuou a crescer, e ele renovou seu contrato com o Borussia Dortmund até 2026, o que garantiu aos torcedores do clube a certeza de que o jogador ainda tinha muito a oferecer. No entanto, em agosto de 2024, uma nova fase de sua carreira começou com o empréstimo ao Nice, clube da Ligue 1 francesa. Essa mudança veio como uma surpresa para muitos fãs e analistas, mas também foi vista como uma oportunidade de Moukoko ganhar ainda mais experiência em outro ambiente competitivo. Durante sua trajetória, Moukoko enfrentou alguns desafios, incluindo rumores sobre sua real idade, que surgiram quando ele ainda jogava nas categorias de base. Apesar das especulações, a Federação Alemã de Futebol sempre garantiu que não havia irregularidades, e o jogador continuou brilhando nos gramados. Esses rumores voltaram à tona em 2023, mas novamente foram desmentidos. No cenário internacional, Moukoko também fez história com a seleção alemã. Aos 16 anos, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear e a marcar pela seleção sub-21 da Alemanha. Além disso, ele foi convocado para a Copa do Mundo de 2022, onde se tornou o jogador mais jovem da história da Alemanha a disputar um Mundial, com apenas 18 anos e 3 dias. Agora, Moukoko está determinado a brilhar no Nice, e os torcedores estão ansiosos para ver como ele vai se sair nesse novo desafio. A expectativa é que ele continue evoluindo como jogador e que esse empréstimo o ajude a alcançar ainda mais sucesso. Recentemente, em um jogo pelo Nice, Moukoko deu uma assistência espetacular, mostrando que não só sabe marcar gols, mas também contribuir para o sucesso da equipe de outras formas. Essa jogada destacou sua visão de jogo e habilidade de criar oportunidades, algo que certamente aumentará seu valor no mercado e entre os clubes europeus. Com apenas 19 anos, ele ainda tem uma longa carreira pela frente, e o que o futuro reserva para Youssoufa Moukoko parece cada vez mais promissor. Será que ele vai voltar ao Dortmund com ainda mais força e se firmar como uma estrela global do futebol? Tudo indica que sim. O empréstimo ao Nice pode ser o passo necessário para ele atingir um novo nível de maturidade e técnica, consolidando seu nome entre os grandes do futebol mundial.